Comedor de burro balo. Mas eu... Oi. E estou escrevendo também uns... Estamos online, hein? Bom dia, meus queridos amigos, seguidores. Aqui está começando, estamos estreando hoje a Semana em Foco, com a participação do jornalista, do radialista Éder Ramos, e com convidados, que nesse dia de hoje nós já estamos aqui com a presença do jornalista e advogado Valmir Rosário, que é uma honra muito grande para a gente ter ele aqui, já que ele foi nosso editor no jornal Agora, quando éramos chefe da sucursal de Vitória da Conquista, um caderno especial semanal, e o Valmir dava um banho de competência, de tolerância, de bom senso. Muito prazer tê-lo aqui. Bom dia, Valmir. Bom dia, Wilson. É por isso que eu gosto de ter amigos. Os amigos servem para isso também, né? Nos ajudar aí a conhecer todos esses elogios. Mas, Wilson, é um prazer muito grande estar aqui hoje, já nessa live, né? Uhum. E para a gente discutir as coisas do Brasil, as coisas da Bahia, os rumos da política, né? Porque, afinal de contas, interessa a todos nós. Interessa a nós como pessoa, interessa a nós como cidadãos, interessa a nós como brasileiros, interessa o Brasil como um todo. Né? Então, esse agora é um espaço muito bom, essa live está acontecendo, está sendo muito bom, e essa deve ter sido uma das coisas que a pandemia não inventou, mas que tornou comum a live para a gente se comunicar com mais facilidade. Pois é, eu também quero saudar o meu companheiro Éder Ramos, companheiro de tantas vitórias, de tantas participações na comunicação de Jequié, e agradecer a ele por essa presença também muito marcante. Nós vamos continuar junto como parceiro em todas as lives. Eu quero saudá-lo nesse momento, Éder. Bom dia. Olá, bom dia. Estou vendo aqui que o José Américo já está online com a gente também, já dá boas-vindas a ele. Nós estamos ao vivo. Ao Valmir Rosário, um prazer poder estar compartilhando, né, esse papo com esses nobres ícones da comunicação, o jornalista Wilson Midler, por poder também nos oportunizar nesse momento onde a gente vai aprender, ensinar, informar, enfim, né, dar boas gargalhadas também e comentar assuntos pertinentes e importantes ligados à nossa comunicação, à vivência de Jequié, da Bahia, do Brasil. Enfim, é uma honra estar aqui entre vocês, podendo partilhar esses momentos aqui. E daqui a pouquinho a gente vai trazer, né, fatos, acontecimentos aqui da nossa cidade durante essa semana. Vamos destacar também a questão da atualização aí nas cadeiras do rádio aqui, que a gente vai estar falando sobre essa movimentação. Pois uma dança de cadeiras, né, Éder? É uma verdadeira dança de cadeiras que está acontecendo aí. Tem gente que vai se atualizar agora dessas movimentações. Inclusive, nas movimentações está a minha estreia, né? Reestreia, digamos assim, já que passei por aquela casa por um bom tempo, que é a 93 FM, Sistema Jequié de Comunicação, e dia 1º nós vamos estar voltando aos microfones da 93, com 93 agora, ao lado do nosso querido Márcio Lima. A gente vai estar batendo um papo todos os dias, às 18 horas, das 18 às 20 horas. Pedagogo, Márcio. Pedagogo, exatamente. Será que foi aluno aí da professora Jussara? Foi sim. Foi, né? Aí que bom. A Márcia é uma pessoa dedicada, é um competente profissional, e daqui a pouco a gente vai trazer. Oswaldo Batista vai estar estreando também na segunda-feira, na 95 FM, né? Um grande comunicador, tem uma história aqui no jornalismo da crônica policial. O Júnior Mascote está indefinido em relação à sua permanência na 95 ou não, e a gente vai trazer aí também o repórter Tatu. Você conhece o repórter Tatu? Conheço. Essa figura folclórica, né? O Tatu é uma figura, ele está também aí estreando com um programa próprio, policial. A gente vai falar sobre esses bastidores já aqui dentro da Semana em Foco. Oliver está em espaço novo, né? Já tem algum tempo, né? Está na 95 FM. Por que essa toda? O que é que houve que vai acontecer essas coisas todas? Rapaz, tem a gente faz aquela... É normal no rádio, essa movimentação. Adilson Alves também, né, que era coordenador durante 2 décadas da 93 FM, que hoje é coordenador da 95 FM. Então a gente vai dar uma atualizada e vamos falar também sobre um tema importante mesmo, que é o SEASA de Jaguaquara.
Sim. Nós vamos estar recebendo já aqui na nossa live Léo Lemos, que é o gerente daquela unidade. Pra você ter uma ideia, essa semana eu estive lá em loco participando de um bate-papo interessante e são cerca de 800 caminhões semanais de verduras, frutas que são escoados aí por norte e nordeste do Brasil, um vetor de crescimento da economia, gerador de emprego e renda para a região de Jaguaquara. E aí, desde a década de 70 está funcionando, agora teve o processo de privatização, a gente vai bater um papo com ele também, atualizando aí as informações, sabendo, né, como é a funcionalidade desse importante Ceasa, que é o de Jaguaquara. Pra você ter uma ideia, abastece 90% do hortifruti granjeiro aqui da cidade de Jiquié, cerca de 70% do que é comercializado na capital baiana é também oriundo do Ceasa de Jaguaquara. Ok, Éder. E nós estamos também na técnica aqui conosco. Temos o amigo Fael, né? Que você é seu conhecido de tanto tempo, né, Éder? Gente boa, Fael. Ele está cuidando aqui da técnica, porque nós tínhamos feito assim, algumas investidas, viu, Valmir? Mas esbarrávamos no problema técnico, que a gente ainda é analfabeto digital. E e alguns amigos meus ligaram de Salvador e diziam: quer um conselho? Não mexe com isso, não, você não sabe. Você pode arranjar alguém para tocar e você faz a notícia agora, porque, olha, o telefone caía tudo, a ligação, aí o cachorro desgraçava a latir. Rapaz, foi horrível. Então agora eu estou aqui com o Fael me dando. Viu, Wilson? Esse é um dos motivos que eu nunca fui para FM. Deixei a AM e nunca fui para FM, porque eu mesmo manuseando aquilo ali não dá certo. Ou uma coisa ou outra, né, Valmir? Não dá para fazer. Dizem que os homens têm essa dificuldade já em si, né? De fazer 2 coisas ou 3 coisas ao mesmo tempo. Né? É verdade, é verdade. Não, mas a meninada faz isso com a maior facilidade do mundo. O próprio Éder, que é um menino, rapaz. O próprio Éder. Tá vendo? Pois é. Então, eu queria também dizer a vocês que Zé Américo Castro, bom dia, Zé. Que prazer. Grande Valmir, meu amigo aí, o Éder. Que prazer revê-lo. Isso, alegria. O embaixador de Canavieiras. Estou esperando você em Canavieiras, já recebi o Vou lá, recado. Vou chegar por lá. Vamos para a pesca do Marlim Azul. Isso. Vamos sim. Não é? E aí, rapaziada? Zé Américo, nós estávamos esperando, vamos ter mais 2 convidados, está vindo aqui o doutor Maurício Cavalcante daqui a pouco, que é o nosso representante do Ministério Público em Jiquié, e temos também a presença daqui a pouco de Liz, porque nós temos um momento, Valmir, um momento de cultura, depois de a gente falar de algumas coisas, das atualidades de notícias, de informações, nós vamos falar um pouco também da cultura. Eu queria um poema de Zé Américo. O Zé Américo tem uma crônica que ele fala meu pai e as vacas, que é uma coisa... Meu pai, Castro Alves e as vacas. Eu li. Eu viu? Eu queria que ele... fez ele ir para o jornalismo, né? Que ele compartilhasse com meus quase 2.000 seguidores que vão amar esse texto, ou então algum outro que ele escolha, porque nós estamos também uma parte cultural, nós vamos ter uma parte musical também, vamos discutir um pouco de música, vamos apresentar ao vivo alguma coisa de música, e a ideia é fazer uma grande revista de variedades. Eu queria lembrar, houve um fato, Zé Américo, que eu queria abordar logo, não sei se você está sabendo, que eu descobri num jornal, Correio da Manhã, de 1960, que tinha havido uma tentativa de assassinato do grande jornalista, poeta e escritor Jorge Medauá, nas ruas de Ilhéus, ao sair de uma boate às 3h da manhã. E apontava como acusados a dona Lourdes e seu esposo, o seu Emílio. Só que o sobrenome desses 2 cidadãos é Maron. Então, Dona Lourdes Maron e seu Emílio Maron significa nada mais, nada menos do que Nacibe e Gabriela. O personagem que inspirou a ficção de Jorge Amado, com Nacibe e Gabriela, que tentaram assassinar o Jorge Medauá por causa justamente da história que foi criada em torno do Bar Vesúvio, e que ele achava na época que o Jorge não foi muito
muito elegante, porque colocou a esposa dele numa situação que não era realidade, enfim. Essas histórias todas acabei descobrindo no Correio da Manhã uma publicação fantástica, e aí eu mandei para Valmir. E eu queria que o Valmir me contasse alguma coisa sobre esse episódio. Se em 1960 se ele já estava na atividade de imprensa, ele não estava, ele era um menino na época, eu tinha 15 anos, como é que ele... Né? Já estava no rádio. Já estava no rádio? Mas aí, você pode dar detalhes para a gente dessa história, Valmir? Veja bem, eu achei até engraçado aquilo, porque Thelmo Padilha, o poeta, jornalista Thelmo Padilha, foi quem mandou aquela matéria para o jornal. E ele nunca me contou nada daquilo. Eu achei até estranho. E eu convivi com o Thelmo muito na CEPLAC, trabalhamos junto na CEPLAC, como amigo dele a vida inteira e tal, mas eu sabia daquela história por ouvir dizer e eles não gostavam, porque todas as vezes que chegava alguém no Vesúvio e que falava aquilo, eles, como é que diz, botavam o cabra para fora, né? Mas é realidade, porque João Grande Jorge Amado, como ele era do PC, e ele escrevia com a ideologia do PC, para a ideologia do PC. Tudo aquilo, verdade. Todos os personagens de Jorge eram pessoas da sociedade grapiúna, pessoas de Ilhéus, todo mundo sabia quem era e tal. E não sei por que chegou essa notícia, eu acho que Jorge Medauá deveria ter dado mais ênfase nisso, e ele estava com uma caravana aí de outros intelectuais, Ilhéus, né? Para um seminário, para um congresso, não me lembro bem, e deve ter dito isso, e que deve ter despertado a ira lá do Brimo, né? Do Brimo. Brimo, então o Brimo se armou lá com os capangas e foi atrás. O Jorge estava com o corpo fechado, né? Nesse dia, e nada aconteceu a ele, felizmente, né? Mas isso, as zangas de Maron, de Emílio Maron, eram conhecidas. Até hoje destacadas. Eu só não sabia o roteiro desse caso. Pois é, e inclusive esses árabes são meio belicosos, né, meu amigo? A não ser e não esquecer que o Jorge era Brimo também, né? Eu sei. A não ser eu, que sou de paz e amor, mas esses árabes são meio metida valente, viu, rapaz? Ai, né, Zé? Não é assim? Inclusive, Wilson, eu estou achando que você deve retomar seu projeto daquele do livro aí, dos árabes na região. Recentemente a gente perdemos Caju, não é? Que foi uma referência. Eu estou tocando, Zé, esse livro, só parei um pouco, porque a pandemia impediu que eu continuasse com as entrevistas. Eu preciso continuar entrevistando. Eu já entrevistei Sônia Tiara, falta o Péricles e o Edinho, porque cada um tem uma versão, e eu não posso priorizar nenhuma das versões. Eu tenho que conversar também com a família Fai, que o Caju, eu tentei falar com ele, mas não consegui. O pessoal disse que ele estava meio velhinho e não adiantava eu abordar essas coisas, mas tem gente que tem muita memória, mas eu já estou com muita coisa adiantada, viu, Zé? Já estou primeiro com a história dos árabes vindo para a Bahia. Eu pincei Ilhéus e Itabuna, porque o Jorge já fez com muita maestria, já esgotou o assunto. O que eu estou focando agora é em Birataia, Ipiaú e Jiquié, porque ali se concentraram também muitos árabes que acabaram enriquecendo. Gongogi também, né? Gongogi, mas Gongogi já fica mais para o lado de Itabuna, já se aborda alguma coisa do Gongogi, não é? Então, esse livro vai sair, Zé. Pode acreditar que esse livro vai sair. Quero cumprimentar o doutor Maurício Cavalcante, que está chegando aqui. Quero lhe apresentar. Maurício, bom dia. Eu quero lhe apresentar o jornalista e também advogado Valmir Rosário, o radialista Éder Ramos, o jornalista e poeta, escritor de Américo. E nós estamos 5 pessoas nessa live, estava prevista pelo menos umas 7, mas
ainda lá mais para frente vai vir mais 2 convidados, porque nós estamos dividindo por partes, e é uma honra tê-lo aqui conosco, meu professor de Direito Ambiental, espero que em outras disciplinas também, não é? É uma grande figura, que é o representante do Ministério Público de Jequié, mas uma grande participação na sociedade local, com seu intelecto, com sua conduta exemplar. Bom dia, doutor Maurício. Bom dia, Wilson. Bom dia aos demais convidados. Já conheço o Éder Ramos, esse meio pesado da rádio de Jequié e região. O José Américo já conhecia de nome, de Piauí, não é isso? Isso, já conhecia de nome, né? Só não estou gostando do boné aí, viu? Esse boné aí, essa cor aí... Parece do Sem Terra. Não, o negócio do Bahia, rapaz. Já estou sendo Bahia. Não é bem-vinda, não. Hein? Lamento muito. Não é bem-vinda, não. Lamento muito, mas tem que honrar. O boné do Bahia, rapaz. Mas eu sou Bahia também, mas que aí, qual é o problema, meu irmão? O problema é que eu sou Vitória. O problema todo é esse, doutor. Viu, Meda? Disse que um torcedor do Bahia chegou na igreja e o pessoal estava cantando, agora é só vitória, agora é só vitória. E ele falou assim, oxe, e o Bahia? Pois é. Uma fase horrível. Agora, viu, Maurício, eu vou aproveitar para contar uma historinha rápida de Baiaco, que o cara foi... o pessoal da... Meio de campo do Bahia. O pessoal do França Teixeira... Assisti jogar. O pessoal foi entrevistá-lo entre antes de começar o jogo, ele disse, mas, Baiaco, você não vai estar no banco, não vai estar classificado, não está escalado para jogar, o que houve? Vai ser uma grande perda para o Bahia a sua ausência. Ele fez assim, comigo ou semigo, o Bahia ganha essa partida, rapaz. Isso faz parte do folclore do futebol baiano. É verdade. Doutor Maurício, nós estávamos aqui com... Baiaco ainda é vivo, Wilson? Quem? Baiaco ainda é vivo? Eu não sei, eu não tenho informação. Ele é lá de Santo Amaro, eu não sei se... De Conceição... Como é? Ele é de... Parece que ele é de São Francisco do Conde, né? São Francisco do Conde, é isso mesmo. Do Recôncavo. Eu não tenho informação, porque eu estou há 12 anos em Jequié, me desliguei, distanciei um pouco dessa história. Bom dia, Léo Lemos, gerente da Ceasa de Jaguaquara. Éder, saúde o seu convidado. Opa, Léo, um prazer ter você com a gente aqui. Estamos entre o Wilson Midler, Valmir Rosário, jornalista, José Américo, doutor Maurício Cavalcante, promotor de justiça aqui em Jequié. E agora você também chega para compor, né, essa nossa live, que vai discutir em momento agora justamente a Ceasa de Jaguaquara, esse importante instrumento de economia, de desenvolvimento econômico aqui para a nossa região. E nessa saudação já falar um pouquinho aí sobre esse processo que vem acontecendo de privatização, que desde 2018 tem uma concessão à empresa Dinâmica que administra esse importante vetor de desenvolvimento econômico aqui da nossa região. Bom dia, Léo. Bom dia a todos. Bom dia, Wilson. Bom dia, Éder. Já gostei de ouvir aí a história de Baiaco, né? Eu sou torcedor do Bahia. Olha, chegou outro Bahia. Eu ia perguntar aí se você é Bahia ou Vitória. Você já revelou aí. Torcedor do Bahia há muitos anos. Léo, eu fico indignado como é que Jequié, e Piauí também, e Jaguaquara, as pessoas torcem pelo Flamengo, pelo Vasco. É impressionante como nem liga para o time da Bahia. Mas sabe quem é o culpado? Exatamente era o sistema de rádio da época, que em Salvador, a rádio de Salvador não chegava ao interior. Aqui eu via a Globo, ouvia a Rádio Mundial. Rádio Nacional, Rádio Tupi. Enquanto nós lá ouvíamos as rádios locais. Então, o futebol baiano ficou restrito ao Recôncavo e à capital. Infelizmente. Uma dentro aí, mas me parece, eu não me lembro o ano, que houve uma briga grande com os times e as rádios de Salvador deixaram um ano ou 2 de transmitir futebol baiano. Houve isso. Eu não lembro disso. Houve isso, uma certa feita aí também. Agora, como as rádios do Sul chegavam aqui, principalmente no interior bem limpa, então aqui na Bahia, por exemplo, nós tínhamos despertavam mais para o futebol do Rio. Já o pessoal de Goiás, Pará, que as emissoras de São Paulo iam direto para lá, lançavam as ondas para lá,
Então lá você vê mais torcedores do São Paulo. Então, antes de devolver de volta a palavra para Léo, viu, Léo? Eu quero dizer que tem muitas pessoas já nos assistindo e Alisson do Amaral Pinheiro manda um abraço para você, Zé Américo, para mim também, né? Eu retribuo com a figura fantástica do Alisson. O Carrombé Almeida, Mila Midoli, já tá gente chegando aqui para nos cumprimentar. Pois não, Léo, volte a palavra para você. Bom dia, satisfação falar com todos aí. Para quem não conhece, meu nome é Leandro Teixeira Lemos, eu sou o gerente aqui do Ceasa de Jaguaquara, que foi privatizado há 3 anos. No final de 2017 existiu uma licitação no governo do estado e nós participamos e ganhamos, e de lá para cá eu venho administrando aqui o Ceasa. A empresa chama Dinâmica, né, a gestora do contrato, e uma concessão de uso, uma concessão remunerada durante 30 anos. Semelhante ao que a gente tem aqui com a Via Bahia. Mas tenho certeza que a concessão aqui do Ceasa funciona muito melhor. Verdade. Olha, a Ceasa, para mim, viu, meu amigo, na minha vivência, eu morei em Taquara, eu tinha uma fazendinha lá em Taquara e tal. É uma grande propulsora da economia regional, porque as pessoas têm de vender os seus produtos, é um negócio organizado, viu, Léo? Eu quero dizer que está muito melhor do que quando era, apesar de que não tem nenhum segredo, que o cara leva 10 caixas de tomate, ele vende 10, 9 é dele e 1 é da Ceasa. É uma coisa muito, muito tranquilo, muito bom, e isso tem sido assim, um fator de desenvolvimento muito grande, porque muitas cidades da região e da Bahia são abastecidas com esses produtos que a Ferbasa aglutina nas suas instalações. O Ceasa é o coração da região, é o que funciona aqui, a economia regional é o Ceasa. O pessoal acha que o Ceasa, fala-se que o Ceasa Jaguaquara, não é. O Ceasa atinge uma região enorme. A gente faz um raio, para você ter ideia, a gente considera o produtor rural, né, do Ceasa um raio de 150 quilômetros. Porque nesse raio de 150 quilômetros, todo mundo que produz, a produção vem toda para aqui. Para vocês terem ideia, hoje Santo Antônio de Jesus faz feira aqui com a gente. Jiquié faz feira aqui com a gente. Itabuna, muita coisa sai daqui. Entendeu? Então, assim, a gente tem um box hoje aqui, que é o de Vaguinho, que são 3 boxes, que é de Itabuna. São os Mascarenhas. Se você entrar em Itabuna, você vai ver logo antes da rodoviária lá direito, você vai ver comercial Mascarenhas, que são um pessoal que pega toda a abertura daqui para escoar lá para a região. Então, e a Ceasa cidades enormes. E a Ceasa lá em Ilhéus, Valmir, funciona da mesma maneira? Não, em Ilhéus não tem Ceasa. Jaguaquara é um projeto piloto, né? Itabuna teve para uma época para implantar a Ceasa e não foi à frente. Então, hoje, por exemplo, o Mascarenhas que ele falou, você vai descendo ali para a rodoviária, você já vê aquele mundo ali. Isso. Aqui em Canavieiras, onde hoje eu moro, também tem a mercadoria lá, as verduras de Jaguaquara. Do Espírito Santo e de Jaguaquara também. Tá vendo, Léo, por que você foi convidado? Não, eu sei a importância aqui da verdade. Que é Jugerina. Eu falei para a Éder, as pessoas não têm noção disso. Tudo que você come em Salvador hoje, 70% do hortifruti que você come em Salvador sai daqui do Ceasa de Jaguaquara. Eu estou falando de Bom Preço, G Barbosa, dessas grandes redes de supermercados que toda a parte de hortifruti sai daqui. No passado, Ivo Santana, ele mandava todas as mercadorias para o Paz Mendonça, para a rede de Paz Mendonça, para todo o comércio de Aracaju, né? Ivo, não sei se continua aí, continua? Continua. Ele não, não tem essa abrangência toda como antes. A gente chamava Ivão, meu amigo. Grande figura. Você é da família de Lemos de Seu Lu? Não. Minha esposa é da família de Seu Lu. Que coisa boa. Ô, Valmir, já pensou o cara com 70 anos de idade pegar um boi à mão? Era Seu Lu. Seu Lu era brabo demais. Deve ser bom mesmo. Ô, Léo, você falava em dados aí numéricos, vocês não trabalham com balança e sim com quantidade, né? O que é que semanalmente representa o giro de
hortifruti granjeiro aí, oriundos do Ceasa de Jaguaquara, para esse norte e nordeste do Brasil, para várias cidades também do estado da Bahia. Hoje, por semana, aqui sai em torno de 800 carros carregados por semana. Então, assim, é um quantitativo muito grande. Nós não trabalhamos com balança, a gente trabalha por volume. Por exemplo, se você comprar uma caixa de tomate hoje no Ceasa, você sai e paga o volume, 50 centavos. Se você sair, aí a partir de 25, o volume já vira um carro. Aí a gente trabalha por eixo. Por exemplo, uma estrada é R$25, um toco é 60, um truque é 80, e por aí vai. Então a gente tem esse quantitativo por carros. E fica prático, né? Não fica dependendo de preço. Nós estamos aqui com um projeto piloto. Essa privatização é a primeira privatização do Estado. Mas é uma tendência. Eles já estão fazendo, eu sei porque muita coisa eles consultam a gente, lá do Estado, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? E eles estão já com um projeto para a privatização do Ceasa de Salvador. O que é diferente da gente, eles lá trabalham com balança. Então, eles vão saber a quantitativa em toneladas. A gente não, a gente sabe por volume. Então, para uma região como Jaguaquara, né, o Ceasa daqui, você sai 800 carros carregados por semana, isso eu estou falando na pior das hipóteses. Ô, Léo, existe vantagem, Léo, de um comerciante, do empresário, fazer compras em Jaguaquara ao invés de fazer na Ceasa de Salvador? Em termos de preço? Hein? A mercadoria que chega em Salvador sai daqui. Tomate, pimentão, chuchu, maracujá. Então, é muito vantagem. Você está tirando o intermediário. Você está pegando a mercadoria mais barata, né? E para nossa. Mas tem um problema do frete também, né? Pois é, a não ser que a pessoa more perto do Ceasa de Salvador e não vale a pena vir para aqui. Mas, compreendo. Fora isso, aqui é muito mais barato. Jaguaquara exerce uma grande influência aí dos colonizadores, né? Os italianos, por exemplo, colonizaram Jaguaquara. Na produção local, existe alguma influência dessa demanda exatamente por conta dessa expertise trazida pelos italianos? Tem japoneses também envolvidos no negócio aí, que é o Shibazaki, né? O Juvenil e o Finado Adriano. Como é que você vê essa produção local? O que é que Jaguaquara produz mesmo em si? Você falou muito bem. Jaguaquara teve a sorte, né, de ser colonizada por italianos, japoneses e portugueses. Aqui no centro da cidade tem até um monumento, né, em homenagem a eles. E eles trouxeram toda uma tecnologia de consumo agrícola, né, de produção agrícola, que repercutiu e que fez com que surgiu essa necessidade da criação do mercado produtor, há muitos anos atrás, lá em 1976. Então, assim, hoje a gente colhe os frutos dessa tecnologia, desse investimento que foi feito lá atrás. O que não é produzido aqui em Jaguaquara, por exemplo, maçã, não tem essa produção, traz do interior, do sul do país. Então, assim, hoje a pessoa que tem um feirante, um sacolão, qualquer coisa desse tipo, um mercado, chega aqui em Jaguaquara e faz a feira do alho à melancia. Então ele compra de tudo, porque o que não é produzido na região, o pessoal traz de Petrolina, do sul, entendeu? Então a pessoa consegue aqui fazer uma feira de todos os itens. Todos os itens. E outro detalhe, a gente funciona hoje 24 horas. Se a pessoa um caminhoneiro chegar aqui 1h da manhã, ele entra no Ceasa e estaciona, ele vai estar seguro, diferente de antes que ele estava na rua, exposto a roubo, né? Qualquer coisa não. Ele entra para o carro, quando o Ceasa abre realmente para comercialização, ele passa a comercializar o produto, mas ele já está lá dentro. Se eu abrir, não sai daqui, não? E hoje, essa modificação aí da privatização, o que é que mudou no Ceasa? O que é que vocês encontraram e o que foi que vocês conseguiram já modificar? Seus colegas aí também, quiser fazer algum questionamento, Palmir, Zé Américo, doutor Maurício, fiquem à vontade, o Sumida também, nesse nosso bate-papo aqui. A mudança... percebe-se a mudança, quem anda no Ceasa percebe-se a mudança estrutural, né? E a pessoa que entra aqui hoje, você vê 64 câmeras de CFTV, a gente tem toda uma estrutura melhor e melhorando, a gente está fazendo hoje uma praça de alimentação. Agora, assim, a grande mudança, eu costumo falar isso aqui em Jaguaquara, a grande mudança, a grande dificuldade
nossa foi uma mudança comportamental. O SEASA hoje, você entra em um ambiente que antigamente era um ambiente extremamente hostil, você tinha ali tráfico de drogas, você tinha prostituição, você tinha tudo que há de pior, tinha lá no SEASA. Hoje você entra, você tem um ambiente familiar, as mulheres dos comerciantes passaram a frequentar, os filhos passaram a ir para o SEASA. A gente tem hoje um índice de roubo quase zero, eu diria que 99,999% das situações que chega não é roubo, não é tráfico, nada disso. São situações que acontecem naturalmente na negociação. A pessoa pega a mercadoria que no momento não estava, aí vai lá na Câmara, olha, a gente e consegue identificar. E você nos mostrava lá um sistema de monitoramento muito eficaz, né? Principalmente para dirimir algumas situações como essas aí que você colocou. Exatamente. Então, assim, a mudança foi, além de estrutural, e essa vai vir acontecendo durante os 30 anos, com a anuência, né, com a orientação do governo do Estado, a gente vai fazendo todas as modificações. A gente manda o projeto, eles aprovam, a gente vai fazendo. Mas a mudança maior foi a mudança comportamental. Essa foi a mais difícil. A gente consegue hoje, se você chegar aqui hoje, todo mundo, os carregadores com seus coletes, se identificando. Então, assim, a mudança é comportamental. Nossa equipe mudou muito pouco. A gente manteve uma equipe principalmente o pessoal da limpeza. Mas você vê hoje o SEASA limpo. Você chegou, aqui no momento de feira, pós-feira. Né, que você falou. Pois é, Léo. Léo, eu queria deixar nossos microfones abertos para os seus cumprimentos, porque nós vamos passar para um outro tema e eu quero agradecer sinceramente a sua participação, foi muito útil. Nós estamos um programa regional, aliás, regional, o céu é o limite, porque nós estamos estadual e nacional, mas nosso foco é fundamentalmente as coisas da nossa região. Por isso está aqui Ipiaú, está aqui Jiquié, está aqui Ilhéus e Canavieiras, Itabuna e Jaguaquara, porque nós queremos circular em torno dessa abrangência para que nossas notícias cheguem a todo mundo da forma mais pura possível. Então, eu quero lhe agradecer a sua presença e fica à vontade para continuar com a gente ou para se retirar. Você fica à vontade, viu? Eu queria deixar com você as palavras. Não, eu que lhe agradeço. Você é uma simpatia de pessoa, Éder também. Obrigado. É uma satisfação estar falando com vocês. Parabenizo pelo programa de vocês, muito interessante. Eu venho escutando. Então, parabéns pela iniciativa. Eu só queria deixar um recado, já que estamos aí para toda a região. A gente tem um projeto aqui, que se chama Nascente Forte. E a gente vem recuperando as nascentes do município. E isso abrange também Ipiaú, Jiquié. Então, todos vocês. O que é que a gente faz com isso? O produtor rural vem até a gente, mostra uma nascente que não está mais tendo água, alguma dificuldade nesse sentido. A gente vai com o técnico e faz toda uma recuperação, plantio de árvore nas nascentes. Então, já que estamos aí para toda a região, quem tiver interesse, é gratuito, a pessoa só entra mesmo com autorização para a gente ir fazer, o técnico lá e fazer. Então, já que estamos para toda a região, é uma contrapartida que o SEASA vem fazendo e que está disponível aí a todos vocês. Eu lhe agradeço, então, a participação conosco, Léo. Agora, eu queria dizer, nós estamos numa live bastante descontraída, então quem precisar falar com alguém, atender o telefone, fique à vontade, desde que dê um toquezinho no microfone para ficar mute aqui embaixo, no lado esquerdo, porque aí fica mais à vontade. Agora não precisa ficar preocupado. Se tocar o telefone, atende, de repente não tem problema nenhum. Pode ser um chamado para um almoço, né? Isso mesmo. Pois quem sabe? Aí, o almoço, o Léo, o Éder só pensa no filé, é uma coisa absurda. Mas, meu querido amigo Valmir, vamos nos dirigir agora, viu, Zé Américo, perguntando ao doutor Maurício Cavalcante. Nós estamos falando assim, o parágrafo quarto parágrafo do artigo 57 da Constituição Brasileira fala que veda a reeleição dos candidatos dos presidentes do Congresso, né, do presidente do Senado, do presidente da Câmara. E agora tem uma missão por parte desses dois órgãos, junto ao Supremo Tribunal Federal, para permitir essa reeleição.
Como é? Primeiro eu vou passar para Valmir. Para Valmir, se precisar acrescentar alguma coisa à pergunta, como jurista que é, e para o doutor Maurício nos dar uma explicação a respeito, a nós somos todos leigos nesse assunto. Olha, essa explicação aí, ela não, acho que não carece de uma questão jurídica, e sim uma questão política. Infelizmente, ou felizmente, não sei, nossos tribunais superiores hoje trabalham mais com a política de que com o jurídico. E é o que nós vemos. É como eu dizia antes da live aqui a você. Dura lex, sed lex. Dura lex, sed latex. É hoje o que nós vemos em Brasília. Estica, né? Latex estica. Então, como se dizia antigamente, grosseiramente, são as brechas da lei. E se elas não têm, se fabricam. Nós estamos vendo isso hoje em dia. Infelizmente, nós estamos vendo essa situação aí todo dia. A lei, ninguém mais, você não pode mais dizer, todo mundo é igual perante a lei. Não existe mais isso, infelizmente. Então, não é nenhum segredo que hoje os tribunais operam dessa maneira e de acordo com o interesse de cada um. É uma troca de favores. O Senado não abre nenhum processo contra qualquer ministro do STF, e o STF, por sua vez, resolve os problemas do Senado e do Legislativo como um todo. Infelizmente, na minha opinião, é isso. Em Brasília, não podemos nos esquecer que em Brasília até a raiva é combinada. Então, essa é a situação, infelizmente, que nós estamos vendo aí abertamente em Brasília. Maurício. Oi. Mais uma vez, bom dia a todos. Parabenizar o meu querido aluno Wilson Midger pela programação desse evento, desse programa, né? Semana em Foco. Um formato bastante legal, um formato moderno e leve, né? Com minha proposta que me parece de Wilson, também de Éder Ramos, também, né? Fazer um programa leve, de bate-papo, descontraído. Acho que essa proposta aí vai pegar, viu? Vai dar liga, como se diz, tá? Bem, dados os parabéns aí aos organizadores, eu gostaria de saudar Valmir Rosário, lá de Canavieiras. Isso. A gente chama de Canes. Canes. A querida Canes. Eu não sei se Valmir sabe, mas eu trabalhei em Canavieiras. Tá? Não sabia. Trabalhei. A minha primeira comarca, Valmir, foi Santa Luzia. Sim, aqui junto. Isso, Santa Luzia. Santa Luzia tinha sido recentemente, naquela época, desmembrada da comarca de Canavieiras. Foi criada a comarca de Santa Luzia e a minha primeira comarca foi Santa Luzia. E eu também auxiliava na promotoria da comarca de Canavieiras. Isso foi, Valmir, no ano de 93, tá? Eu trabalhei aí na região de 93 até 94, quando então eu tive uma remoção, tá? Eu pedi remoção e fui transferido para a Chapada Diamantina, para a comarca de Palmeiras. Mas eu trabalhei aí cerca de um ano, acho que menos de um ano, 9 meses mais ou menos, entre Santa Luzia e Canavieiras. Comi muito gaiamum cevado. E cabeça de robalo. Cabeça de robalo. Comi muito aí, tá? Então, saudar aí a Valmir, Zé Américo, mais uma vez a Éder Ramos, né? E tratando do assunto que o Wilson colocou aí para debate, para tema de discussão, efetivamente a Constituição ela é clara, né? A regra é clara, como diria o Arnaldo, né? Veda expressamente a reeleição dos presidentes da Câmara
e também do Senado da República. É uma vedação expressa, explícita, que está no texto constitucional. Não cabe nenhuma interpretação, né? Seja ela extensiva ou não, né? Mas, como já disse aí Valmir, de Canavieira, de Canes, os nossos tribunais superiores, em especial o Supremo Tribunal Federal, nos últimos tempos, né, vem interpretando de forma extensiva, diria eu que até mesmo legislando, fazendo papel de poder legislativo e também, muitas vezes, de poder executivo, extrapolando as funções do que deve ser o poder judiciário, né? Então, nós tivemos notícia pela imprensa nacional de que, há poucos dias, tanto o deputado Rodrigo Maia, como também o senador Davi Alcolumbre, ambos foram fazer uma reunião fechada, né, em São Paulo, com um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no caso, o ministro Alexandre de Moraes. E, segundo a imprensa divulgou, o tema da reunião, a pauta da reunião, teria sido a possibilidade da reeleição tanto do presidente da Câmara dos Deputados como do presidente do Senado Federal. Tá? Então, há uma articulação, isso aí está claro, né, uma articulação no meio político, buscando, né, essa reeleição. Eu entendo que ela é não só inconstitucional, tá? Não só inconstitucional, ela viola expressamente a Constituição da República, como também viola o próprio regimento interno das casas legislativas, viola o regimento interno da Câmara dos Deputados e viola também o regimento interno do Senado da República. Tá? Mas, no Brasil, hoje, tudo é possível, né? Então, a gente pode esperar qualquer coisa. Hoje, do Supremo pode se esperar qualquer coisa. Aliás, quando eu fui estudante na faculdade de Direito da UFBA, onde me formei, alguns professores diziam, olha, de cabeça de juiz, né, de barriga de mulher e de bumbum de criança, pode sair qualquer coisa, né? Qualquer coisa pode aparecer. Então, tudo é possível. Eu não descartaria que o Supremo até entendesse que seria possível, seria constitucional a reeleição dos presidentes das casas legislativas, Câmara Federal e Senado da República. Doutor Maurício, Rafael Gomes dos Santos está perguntando assim, promotor, essa articulação do Maia junto ao Alcolumbre não seria visando um possível impedimento da chapa Bolsonaro/Mourão? Eu não sei se as coisas estão interligadas, né? Se há essa ligação, tá? Mas existem processos no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE, né? Hoje presidido pelo ministro Veloso, né? Barroso, desculpe, né? Luiz Roberto Barroso. Existem processos em curso no TSE pedindo a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, tá? Esses processos estão em curso, tá? Né, há uma articulação, né, nesse sentido, mas eu não vejo, assim, do ponto de vista hoje político, né, eu não vejo espaço para isso, né? Enquanto o governo Bolsonaro estiver tendo a popularidade que ele está tendo, segundo as pesquisas aí de opinião, né, eu não vejo caminho para isso, porque, como o Valmir já disse, os nossos tribunais superiores julgam muito politicamente, né? E eles avaliam também a conjuntura política do país, né? A situação em que se encontra o governo, se o governo, né, tem popularidade, se não tem, como é que a opinião pública está vendo a situação. Então, eu não vejo no momento, estou falando no momento, né? Daqui a algum tempo a gente não sabe, não podemos prever o que possa vir a acontecer, mas no momento não vejo espaço para isso. Zé Américo, quer perguntar alguma coisa, Zé Américo, para o doutor Maurício? Não, eu quero saudar o doutor Maurício, porque
de algum tempo eu já venho acompanhando o trabalho dele no Ministério Público, e é um promotor que defende as causas do meio ambiente, e isso me chama a atenção. E foi meu professor de Direito Ambiental no semestre passado. Exatamente. Então, tá bem encaminhado, está com o mestre digno. Então, eu sempre vi essa atuação do doutor Maurício em relação ao meio ambiente, porque tem que chegar junto mesmo, porque se deixar, vou usar o termo chulo aqui, vão esculhambar, e é preciso ter vozes nessa defesa. Quero também dizer ao Éder, não é? E saudar Éder e os radialistas de Jequié, porque eu tenho amigos aí no rádio de Jequié, o Naciel Ramos, o Wilson Novaes, a Jussiara, pessoas assim queridas a mim, pessoas que eu... Tem outros nomes também, eu vejo o Jequié também com um trabalho muito legal dentro do rádio. Valmir Rosário, meu amigo, foi meu editor no Jornal Agora. Eu e meu também. Com quem eu aprendi, e tenho muito respeito. E tem um detalhe, Wilson, o Valmir, o nordestino tem 2 times, não é? Se comentou, o baiano principalmente. Isso é influência da Rádio Globo, que chegava aqui para a gente, a Valdir Amaral, aquela turma. Então, eu sou torcedor do Bahia e torço também para o Botafogo. E nisso, nisso eu estou com o Valmir, não é? E eu dialogo de vez em quando aí. Como? Diga em relação ao Botafogo, porque eu também sou Vitória. Mas aí... Deus é mais. Outra coisa. Mas, doutor Maurício, se o senhor perguntar para o Baiaco, não é? Baiaco está lá em São Francisco do Conde jogando dominó, não é? Agora é claro que no dominó, toda tarde ele fica lá, ganhou uma casa, não é? Comprou uma casa com o dinheiro que ele obteve na trajetória dele de futebol, acho que só rendeu para isso mesmo, mas está lá aposentado e contando as memórias dele para o povo de São Francisco do Conde. E o Wilson Midra dispensa comentários, porque é meu guru. Ô Zé, Bob disse que é bom ter amigo, né, Rony? Coisa boa. Olha, o doutor Maurício, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu estou aproveitando a sua presença, porque, na verdade, embora o meu querido amigo Valmir Rosário seja bacharel em Direito, eu só consigo vê-lo como um editorialista de mão cheia, como um editor fantástico, como um jornalista. Então, eu não estou mexendo com ele com as leis. Né? Ele, inclusive, está aposentado lá em Canavieiras, mas eu acho que essa aposentadoria é muito egoística, porque ele tem muito pouco meio de colocar as crônicas dele lindas, maravilhosas. Ele publica num blog ou em outro, mas ele tinha que estar isso em revista nacional, por causa do talento que ele tem. Mas eu queria abordar rapidamente, e eu sei que ele não está gostando muito desse negócio de ficar elogiando ele, mas, infelizmente, ninguém pode ficar mentindo, né? Não vou ficar aqui mentindo que Valmir é medíocre, não posso. Então, eu tenho que falar a verdade. Mas você não acha, doutor Maurício, que esse modelo de escolha dos ministros da Suprema Corte, além disso, não é só o modelo de escolha, é o comprometimento que esse pessoal tem com o segmento que o tutelou, com o segmento que o indicou, ele tem que ter uma fidelidade canina. Por exemplo, o Dias Toffoli, segundo o Brasil Paralelo, que é um blog fantástico, está fazendo um bom trabalho, ele está analisando cada ministro ao longo do mês, cada dia um. E ele falou aqui que o José Antônio Dias Toffoli foi indicado de Lula, né, do ex-presidente Lula. Ele é graduado em Direito, não possui mestrado nem doutorado, contrariando aquela história dos pré-requisitos de notório saber jurídico. Parece que ele falha nesse item, né? Mas ele fala, graduado em Direito, não possui nem mestrado nem doutorado, foi consultor jurídico da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, e prestou concurso para o juiz substituto do Estado de São Paulo 2 vezes. E 2 vezes foi reprovado. Então, esse é um dos ministros que ele tem que... ele está preocupado com o povo brasileiro ou com quem o tutelou, não é? O Luiz Fux, que é a indicação de Dilma Rousseff, é graduado em Direito pela UERJ, onde também fez mestrado e fez doutorado. Ele foi advogado da Shell do Brasil,
é um promotor de justiça do Estado do Rio de Janeiro, aprovado em primeiro lugar para juiz de direito do Rio, foi desembargador e é duramente criticado por Zé Disseu, que é o guru dele do passado, que chamou, inclusive, ele de charlatão. Veja como está o nível dos nossos integrantes da Suprema Corte, que está hoje na boca do povo de uma forma até chula, que eu até combato, porque eu acho que deve respeito, seja que for que seja o ministro, aquela corte precisa ser respeitada. Então, o Marco Aurélio de Mello, que é a indicação de Fernando Collor, é graduado em Direito com mestrado na UFRJ, procurador da Justiça do Trabalho, depois foi juiz do trabalho, professor universitário na CEUB e na Universidade de Brasília, juiz de carreira esse, né? Ele concedeu habeas corpus a Suzane von Richthofen, mandante da morte de seus pais, concedeu habeas corpus a Antônio Petros Calil, o turcão, que notório contraventor, concedeu habeas corpus para o goleiro Bruno Fernandes, que até o próprio Bruno se surpreendeu, que ele achava que ele não tinha direito, não é? Acatou o pedido para soltar Lula. Ele concedeu habeas corpus para 2 integrantes da organização criminosa PCC, primeiro comando da capital, suspendeu o bloqueio de mais de 2 bilhões de reais da construtora OAS, acatou o pedido do PCdoB para a soltura dos presos, incluindo Lula, com condenação após segunda instância, e se ele tivesse conseguido êxito na sua intento, ele teria soltado 180 mil marginais, incluindo pedófilos e latrocidas, enfim. Pediu afastamento do presidente Bolsonaro e votou pelo fim da investigação das fake news no STF. Ele vai se aposentar em 2021. Quer dizer, esses 2 que eu estou citando, ele analisa todos os 11. Mas aqui ficaria cansativo. Eu queria somente, para ilustrar, como é que a gente tem uma Suprema Corte nesse nível. As pessoas não estão preocupadas com a justiça, não estão preocupadas com os interesses do Brasil. Eu estou me formando em advogado, Maurício, como é que eu vou confiar nessa história de que a nossa Constituição não é levada em conta, que o cara fala assim, o dirigente brasileiro que for cassado fica inelegível por X anos. Aí vem o presidente da Suprema Corte, não fica inelegível, não. Isso aqui a gente tira. A Constituição não pode ser assim. A Constituição americana, que tem um mundo de anos, tem 27 artigos, algumas emendas, e tem quantos anos sem mudar nada, né? Desde o tempo da sua promulgação. Enfim, a gente tem a última carta de 88, nós temos mais de 200 emendas. Não é? Então, eu queria abordar esse assunto com você, não com um aspecto de uma crítica acerba. Eu queria comentar, porque quem nos ouve não conhece lei, não conhece esse trâmite, nem conhece essa chicana jurídica, e eu queria aproveitar o seu conhecimento e a presença de 2 jornalistas renomados aqui e um radialista de peso, né, para a gente ouvir a sua opinião a respeito desse assunto. Wilson, eu fico muito triste porque eu sou de uma outra geração, né? Eu me formei na turma de 1991, então nós vivemos um outro judiciário, uma outra justiça, um outro Supremo Tribunal Federal, né? Eu diria que nós nunca tivemos um Supremo Tribunal Federal tão, diria, desmoralizado perante a opinião pública, né? Meu pai usava uma frase que eu costumo também usar, que diz o seguinte: respeito tem quem se respeita, né? Respeito tem quem se dá ao respeito, né? Então, na medida em que o Supremo Tribunal Federal, nos últimos anos, né, sofreu o que eu diria ser uma espécie de aparelhamento político-partidário, né? O Supremo Tribunal Federal foi praticamente tomado por um determinado pensamento ideológico aqui no nosso país, né? E está aí o resultado, né? Está aí o resultado. Como você lembrou bem, para você ser ministro do Supremo Tribunal Federal, você tem que ter dois requisitos básicos, né? Reputação ilibada e notório saber jurídico, notório conhecimento jurídico. E você, ao ler aí o currículo de alguns dos ministros, não diria todos, não vou generalizar, mas
Tem ministro ali que realmente não poderia, não tem esses requisitos para ser ministro de uma Suprema Corte, da nossa mais importante corte, né, que é uma corte constitucional, o Supremo Tribunal Federal, né? Um ministro que concorreu em 2 concursos públicos para juiz de direito estadual em seu estado e que foi reprovado 2 vezes. Juiz substituto ainda. Hã? Juiz substituto. Pois é, foi reprovado 2 vezes, né, para ser juiz no seu estado, juiz estadual, e hoje está como ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Então, ele chegou lá por quê? Né? É a pergunta que eu faria. Como é que ele chegou lá? De que forma? Pelo notório conhecimento político, né? Na verdade, ele chegou pelo relacionamento político que ele fez ao longo da carreira dele, né, como advogado, né? Pega o currículo, ele foi advogado da CUT, foi advogado do PT, foi assessor de José Disseu, quando José Disseu era ministro da Casa Civil, né? Foi advogado-geral da União, indicado pelo então presidente Lula. Então, foi isso aí que levou ele a chegar um dia a ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, você tem hoje um Supremo pouco qualificado, eu digo, na formação dos seus ministros, né? Nós temos ali, na verdade, salvo engano, 2 ou 3 ministros que são juízes de carreira. Que eu me lembro aqui agora, o Marco Aurélio, que é juiz de carreira, juiz do trabalho, juiz trabalhista, tá? A Rosa Weber também, coincidentemente, juíza do trabalho, de carreira, tá? Eu estou tentando me lembrar aqui outro, né? Mas estou tendo dificuldade, tá? No mais, nós temos lá advogados, né? Advogados, alguns também membros do Ministério Público, né? Alexandre de Moraes é promotor de carreira, tá? O Luiz Fux também é de juiz de carreira. Ele passou, inclusive, em primeiro lugar no concurso. Isso, Luiz Fux, Rosa Weber e Marco Aurélio. São os 3 magistrados de carreira. A ex-presidente também, a mais recente também. Carmen Lúcia. Não, Carmen Lúcia é advogada e ela era procuradora do Estado de Minas Gerais. É verdade. Ela foi indicação do Itamar Franco. Quando Itamar Franco era presidente, queria prestigiar alguém de Minas Gerais, do seu estado, e indicou ela. Ela é advogada e procuradora do Estado de Minas Gerais. Então, você tem, dos 11 ministros, apenas 3 ministros são magistrados de carreira, os demais são oriundos ou da advocacia ou do Ministério Público, né? E ministros que, não diria todos, né? Tem ministros ali, do ponto de vista cultural, jurídico, muito preparados, mas também você tem outros que, né, me perdoe, paciência, né, que não teriam condições, não tiveram condições sequer de serem juízes estaduais e estão hoje como ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, na verdade, é um sistema que foi montado a partir da Constituição de 88, né, de indicação política dos membros dos tribunais superiores, não só do Supremo, mas do STJ, TST, TSE, STM, todos os tribunais superiores e também os tribunais estaduais, né? Os seus membros são indicados pelo chefe do Poder Executivo, seja o presidente da República ou o governador de estado. Doutor Maurício, nós convidamos você aqui e para nós é uma honra muito grande você estar conosco. Então, jamais eu queria constrangê-lo com perguntas, né, meio desconfortáveis. Mas o sangue do jornalista não pode deixar de fazer essa pergunta. Se você... Eu sei que você tem a habilidade... Eu respondo. Senão... Eu sei que você tem a habilidade até para sair de mansinho para o outro lado. Mas eu quero dizer, quem vai dar tudo isso? Você acha que vai acontecer o quê? Como é essa guerra que está havendo, essa tomada, medida de força, né? Estão medindo força
esses dois poderes, o executivo contra o legislativo e o judiciário. Vai para onde isso? Me preocupa muito uma possível futura crise institucional, né, entre os poderes. Nós quase tivemos isso naquele episódio em que o ministro Alexandre de Moraes, por uma liminar, por uma decisão monocrática, como nós dizemos, né, ele impediu a posse do delegado da Polícia Federal, que tinha sido nomeado pelo presidente da República para assumir o cargo de diretor-geral da Polícia Federal, né, de chefe da Polícia Federal. Aquele episódio ali, nós corremos risco realmente de uma forte crise institucional entre os poderes da República. O que acontece, Wilson, é que, ultimamente, o nosso Poder Judiciário, né, em especial os tribunais superiores, o Supremo Tribunal Federal, vem fazendo uso do que nós chamamos no meio jurídico de ativismo judicial. Ativismo judicial, tá? É quando o juiz, o magistrado, ele quer fazer o papel de poder legislativo ou de poder executivo, né? Os poderes, de acordo com a nossa Constituição Federal e de acordo com Montesquieu, né, são separados, são independentes e devem ser também harmônicos entre si. Isso, né? E vendo que essa independência e essa harmonia, ela começa a não existir a partir do momento em que um dos poderes, no caso o Poder Judiciário, começa a invadir a alçada, a seara de outros poderes, né? Como diria aquela música de Gilberto Gil, cada macaco no seu galho, né? Não, é de Caetano. Caetano Gil, mas Gil também canta essa música, né? Xoxuá, cada macaco no seu galho. O problema é quando um macaco sai de um galho e quer ir para o galho do outro, né? Aí vai dar briga, porque cada macaco quer preservar o seu galho, né? Quer preservar o seu espaço, o seu território, né? Então acontece isso, o Poder Judiciário querendo legislar, querendo agir como poder executivo, né? Vejam bem, a indicação do Ramagem para chefiar a Polícia Federal. Primeiro, é prerrogativa do chefe do Poder Executivo. Quem nomeia ou quem demite o delegado-geral da Polícia Federal é o chefe do Poder Executivo. Leia-se, o presidente da República. Tá? Se ele vai nomear bem, se vai nomear mal, né? Isso aí é uma outra discussão. Mas, do ponto de vista legal, quem nomeia ou quem demite o chefe da Polícia Federal, o diretor-geral da PF, é o presidente da República. Segundo, só isso, para concluir meu raciocínio, me permita. Segundo, havia algo contra o senhor Ramagem, o delegado da Polícia Federal, havia algo contra ele, algo manchava o currículo dele, ele já tinha sido preso, processado, respondia a algum inquérito policial, era acusado de corrupção, de enriquecimento ilícito, de improbidade administrativa? Não. Então, o cara ficha limpa. Ficha limpa. Né? Aí vem o ministro do Supremo em uma decisão monocrática, sem consultar o colegiado, sem consultar os seus pares, e por uma canetada, né? Por uma canetada, não, o presidente da República não pode nomear. Olha, complicado, né? Os ministros do Supremo não podem nomear seus assessores? Então, o presidente da República agora poderia dizer, não, o ministro do Supremo não pode nomear esse assessor, não, porque eu não quero ele, eu não gosto dele, não vou com a cara dele. Quer dizer, cria-se situações realmente bastante complicadas, como agora, me permita, nós estamos vendo no Rio de Janeiro o afastamento do governador Wilson Witzel, né? Por uma canetada de um ministro do STJ, né? Quer dizer, se a moda pega, esse país vai ficar complicado, né? É verdade. Vai dar um defendendo o seu lado, né? Quer dizer, por uma canetada vai e afasta o governador. Eu não estou aqui defendendo o governador Wilson Witzel, né? Até porque não simpatizo com as ideias dele. Mas entendo que ele foi eleito pelo povo.
Exatamente, tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. Quer dizer, então, em uma decisão de um único ministro, uma canetada vai lá e afasta o governador, vamos aqui comparar mutatis mutandis, né? E se fosse com Bolsonaro? Se fosse uma situação idêntica, né? Se um ministro do Supremo chegasse e também com uma canetada afastasse o presidente da República. Quer dizer, os mandatários, né? Os chefes de poder executivo foram eleitos. Gostemos ou não, foram eleitos pelo povo, né? E com uma maioria de votos, né, significativa. Então, você não pode também, né, assim, da noite para o dia, né, em uma decisão monocrática, com uma única canetada, afastar o chefe de um poder executivo. Né? Para isso, você tem o impeachment. Né? A Constituição Federal prevê o impeachment. Existe todo um processo, né? Existe todo um processo. Então, eu fico preocupado com esse tipo do chamado ativismo judicial que muitos ministros do Supremo hoje são adeptos. Doutor Maurício, nós estamos aqui com muitas pessoas, o odontólogo de Salvador, Newton Magalhães, que tem origem de Jequié. Ele fala aqui que assina embaixo o que nós estamos falando e que a salvação do Brasil é ter pessoas como nós lutando pela dignidade do Brasil. A nossa luta é grande, mas não vamos desistir, vamos vencer o bem, porque o bem sempre vence o mal. Um dia veremos esse pessoal pagar o mal que fez ao Brasil. A nossa luta é pelos filhos e netos. Já estamos com mais da metade do caminho percorrido. O Brasil precisa de pessoas como nós. O médico Paulo Marambaia, também de Salvador, está dizendo que Toffoli é um medíocre advogado. A instituição STF deve ser respeitada. Os membros, no momento, não merecem nenhum respeito. São registros, são opiniões que a gente não precisa necessariamente concordar com isso, mas é o registro das opiniões dos nossos ouvintes. Eu vou passar rapidamente para Éder Ramos, depois para Zé Américo e Valmir Rosário, porque nós estamos monopolizando os temas, mas é porque o tema é interessante, focado em você, doutor Maurício, que é quem tem essa prática diária no manuseio da Constituição brasileira. Por favor, Éder. Pois não, eu vou mandar um abraço aqui, aproveitar o parêntese para registrar a audiência do Zé Nilton Meira, está acompanhando a gente. A gente deixa um forte abraço para ele, blogueiro, jornalista fotográfico, né, de longa experiência, passagem para o Jornal à Tarde. E uma grande realmente figura. É uma figura sensacional. Grande figura. Mandar um abraço também aqui para minha filha, Jéssica Oliveira Ramos, é estudante de Direito lá da UESC, está acompanhando a gente também, está assistindo essa live, né, podendo beber também aqui desses comentários e desses conhecimentos interessantes aqui, dessas leituras que são feitas aqui, principalmente pelo Dr. Maurício Cavalcante. E fazer também uma menção ao tema que a gente puxou no início, né? Vou fazer só um parêntese aqui, porque o pessoal fala, rapaz, denunciou tanta manchete no início e não vai falar nada, né? Aproveitar e registrar, Wilson Midler, que o Dr. Maurício Cavalcante também teve uma participação aqui no rádio de Jequié, né? Semanalmente, acho que uma vez por semana. Ele participava com o programa, dentro do programa do Oswaldo Batista, trazendo exatamente as pessoas que escreviam com suas dúvidas jurídicas. Eu não estava aqui ainda, né? Ou consultas. Não, e foi uma audiência muito grande, inclusive que teve uma projeção aí no conhecimento popular do Dr. Maurício Cavalcante. Eu queria ouvir dele uma pitadazinha aí em relação a essa participação. Como é que foi, Dr. Maurício Cavalcante, para você vivenciar o rádio aqui também de Jequié? Foi muito bom, uma experiência muito boa. Foram 7 anos, se não estou enganado, 7 anos no programa do seu colega radialista Oswaldo Batista, em 2 rádios. Primeiro fui numa rádio, depois o Oswaldo mudou para outra emissora e acabamos acompanhando. Participação essa, é bom que se diga, gratuita, não recebia nada, não era remunerado. É bom que se diga, né? É bom que se diga, era uma participação gratuita. Uma excelente prestação de serviço que era feita ali, viu? Eu não sou profissional do rádio, não quero ocupar o lugar de ninguém, né? Tomar o emprego de ninguém, mas eu era convidado, a minha participação era como convidado do seu colega radialista Oswaldo Batista, e a gente estabeleceu esse programa, no programa de perguntas e de respostas.
Naquele tempo, a internet ainda era embrionária, né? E as pessoas ainda escreviam cartas. É, né? Verdade. Então, as pessoas escreviam cartas para a rádio com as suas perguntas, com as suas dúvidas jurídicas, né? questões legais, e a gente dava uma pitadinha, dava uma informação, dava uma orientação, né? Muitas vezes a pessoa queria saber para onde ir, né? A que órgão recorrer, a gente aí orientava, não, você vai no Ministério Público, você vai na Defensoria Pública, ou você vai na Delegacia Especial de Proteção à Mulher, né? Ou você procura o Conselho Tutelar. A gente dava uma orientação, né, à população, com a linguagem popular, com a linguagem simples, porque quando a gente fala com o povo, a gente tem que buscar simplificar a nossa comunicação, vocês sabem disso, Wilson, Éder, vocês são comunicadores, você não pode usar a linguagem da academia, né? Exato. Pode usar a linguagem da universidade, a linguagem dos fóruns, né? A chamada linguagem jurídica, ou juridiquês, que aí você complica, né? A população vai ter realmente uma dificuldade de entender. Então, a gente buscar uma linguagem realmente mais popular, uma linguagem simples, para que... E diga-se de antemão, o senhor fez muito bem isso, falar a linguagem popular, que as pessoas pudessem entender num nível bem, realmente, em que a sociedade pudesse entender, os mais incultos, mas pudessem justamente ter uma compreensão interessante, bem colocado. Senão o programa perdia, né, o seu objetivo, a sua finalidade. Então, foi um período bastante interessante, uma experiência muito boa, durou 7 anos, depois também a gente cansa, né, a gente vai cansando, a vida tem suas fases, você vai passando de uma fase para outra, e vai buscando outros desafios, outras experiências. Eu achei que 7 anos foi um período suficiente e pedi demissão, né, do cargo de consultor jurídico e preferi me afastar. Joia, que bom relato aí. Eu falei que ia trazer um breve relato aqui das danças das cadeiras no rádio aqui em Jequié. E eu vou começar, meus caros jornalistas, doutor Maurício e Wilson Midas, pela recente saída de Jefferson Lima. Jefferson Lima foi um comunicador que teve uma brilhante passagem pela 93 FM, lá nos idos dos anos 90, fez programa romântico, leituras de cartas e tal, depois migrou para 95 FM e, por fim, agora passou pela Rádio Povo de Jequié, ficando cerca de 3, 4 meses, se não me falha a memória, apenas na Rádio Povo. Mas ele desenvolvia também outras atividades econômicas, o que fez com que ele não permanecesse lá nos quadros da Rádio Povo. A mais recente modificação no rádio jornalismo aqui de Jequié foi, mais uma vez, a saída de Oswaldo Batista. Oswaldo, que deixou a Jequié FM agora, recentemente, né, a direção da emissora, inclusive, a diretora Vilma Stock fez até uma declaração dizendo que tomou por surpresa a saída dele, porque numa quinta-feira ele comunicou que sexta seria o seu último dia na rádio e não estaria mais nos quadros da emissora. Então, as pessoas foram pegas de surpresa em sua saída, logo anunciando a sua ida para 95 FM, onde ele já tinha, inclusive, tido uma passagem por lá. A saída de Oswaldo fez com que o companheiro Sérgio Cioli, que fazia um programa no mesmo estilo na cidade de Jaguaquara, viesse assumir o lugar do Oswaldo Batista, né? Um radialista jaguaquarense, vindo fazer parte dos quadros aqui da comunicação na cidade de Jequié. A ida de Oswaldo para 95 abalou a questão do horário do Júnior Mascote. Olha como são as coisas, né? Um item tirado do lugar que acaba gerando realmente essa confusão total, essa celeuma. Oswaldo vai para 8 às 10. Júnior Mascote tinha um programa de 9 anos no ar, de 8 às 9 da manhã. A emissora colocou para as 18 horas. Gerou uma confusão muito grande. Ele fez enquete no ar, algo inusitado, inclusive, né? Fez enquete no ar se os ouvintes estavam de acordo em relação à mudança da emissora. Que ele não estava, mas que quem pode manda e quem tem juízo obedece. É uma espécie de confronto, né? Confrontou diretamente, algo que lhe rendeu aí umas férias de 45 dias, um cartão amarelo com a possibilidade de um possível cartão vermelho, né? E também eu já tenho informações aí de bastidores que ele estaria também já negociando uma ida para uma outra emissora. Chegou a consultar algumas emissoras aí, né? Que em Jequié nós temos aquele viés ainda político e meio que coronelista em relação
as admissões nos rádios, não passa só pelo crivo profissional, tem que ter amizade com o proprietário, não tem que ter deixado nenhuma... no longo da carreira, não tem que ter criticado, uma série de... Ter cuidado com as opiniões partidárias. Com as opiniões partidárias. Lamentavelmente, botar exatamente limite para um comunicador. Valmir, você não pode falar mal de tal partido ou de tal país. Quem quer uma coisa É uma situação complicada. Mas há rumores de que o Júnior Mascote estaria indo para a Rádio Povo, né? Teve uma consulta com a 93, mas a probabilidade real, né? Não estou afirmando, mas é uma probabilidade muito grande de que ele vá para a Rádio Povo. Aí tem Éder Ramos, esse que vos fala, que teve uma passagem, né, pela Rádio Povo há aproximadamente 3 anos, e que agora está com apalavrado já com a 93 FM. Pois não, Misa? Você acha que essa mudança e que mexeu com o Mascote não pode ter uma orientação de Ondina, porque o Mascote era sempre muito independente, falava determinadas coisas? Você não acha que tem alguma influência, não? Não, diretamente não, mas tem esse tipo de influência real. Aquele bairro de Ondina é danado, viu? É complicado. O bairro. Pois é, existem essas influências, infelizmente, né? A gente sabe que nos meios de comunicação tem essa pegada, né? A política influencia muito, a pessoa não pode, às vezes, ter uma total independência. Acho que em todos os meios, em todos os veículos, né? Alguns mais explícitos e alguns implícitos, né? É por isso que nesse ambiente nosso aqui, só não vale cuspir nem xingar. O resto vale. Aí o bom é que a rede social trouxe essa liberdade, né? Claro que com a responsabilidade. Eu sempre comento isso, inclusive com meu amigo Wilson Novaes, eu falo assim, rapaz, ele outro dia confidenciou para mim assim, rapaz, tem coisas que eu posso falar lá e que eu não posso falar cá. Tem coisa que eu posso falar cá que eu não posso falar lá. Eu falei, rapaz, a rede social trouxe essa independência boa, agora com responsabilidade, porque o judiciário está aí, né, para realmente reparar qualquer dano, a moral, a imagem da pessoa, e a pessoa tem que ter muito critério em relação às suas colocações, né? Um termo que a gente considera muito é justamente isso, não abusar da liberdade para dar ocasião a um processo, né, e ter que pagar por isso. E como eu falava, o meu ingresso, o meu retorno à 93 FM, que vai se dar no dia 1º agora, terça-feira, eu vou estar de volta aos quadros da 93, com o Márcio Lima, no programa 93 Agora, programa jornalístico. A gente tem, em nossas conversas, buscado ter um programa, um jornalismo com prestação de serviço, né, voltado para discutir temas como segurança pública, educação, economia, desenvolvimento, saúde, direito, cultura, enfim, um programa muito eclético que busca também servir a sociedade, né, de uma forma geral, informando, enfim, trazendo opiniões, destacando informações aí, sempre com responsabilidade. E essas foram as recentes modificações aí, né, nos quadros, né, das emissoras de rádio. E, por fim, também a gente faz um registro, né, que o Souza Andrade apresentava aí já há alguns anos, o programa Bom Dia Jequié. Bom Dia Jequié é um programa jornalístico e que depois mudou para Jornal da Manhã, né? Depois só mudou mesmo o nome do programa e teve também um avanço, acho que de mais meia hora na sua duração. Essas foram as recentes mudanças aí nos quadros aqui de comunicadores na cidade de Jequié. Mas diga-se de antemão que Jequié é uma cidade, digamos assim, referência. Eu sou suspeito para falar, mas nós temos bons profissionais aqui da comunicação. Todas as emissoras de rádio, elas conseguem ter nos seus quadros profissionais competentes, dedicados, que informam com responsabilidade, né? Eu estava lhe mostrando um texto de um amigo nosso aí, meio que um desabafo ontem, falando a respeito, né, de negócio de fungar no cangote dos outros, alguns textos capciosos, né, que buscam exatamente fazer um tipo de gozação, mas é uma criatividade que o nosso amigo Adilson Alves tem e que ele acaba exacerbando aí nesse ínterim de estar justamente alfinetando a concorrência, mas a gente aproveita e deixa um abraço para ele e parabeniza também pela sua criatividade. Zé Américo, né? Vamos ver, Zé. Bora. Você falou na sua filha, faz direito, o filho de Zé Américo também está fazendo curso de direito. Que bom, que legal, parabéns. E você, Zé? Muito bem, eu estava ouvindo o pronunciamento do doutor Maurício, do Éder aí também. O Éder fez
mexeu as peças do tabuleiro do xadrez, do radialismo de Jequié. Lembro da saudosa Rádio Baiana, não é? Sim, sim. Tem um ícone da rádio, acho que é Geraldo Teixeira. Geraldo Teixeira, de saudosa memória. Falecido. A gente ouvia aqui em Piauí, a Rádio Baiana, e o Zé Nilton Meira está acompanhando aí o programa aqui, a live, e o Zé Nilton, eu vi na casa de Zé Nilton, uma vez que eu estive, eu trabalhava no Jornal à Tarde, na sucursal de Jequié, e foi quando eu vi o doutor Maurício falando no programa do Batista, não é? Respondendo essas perguntas jurídicas. Mas cada macaco em seu galho. A música é de Riachão, não é nem de Caetano, nem de Gilberto Gil. Exato, bem lembrado. É de Riachão. E cada macaco em seu galho, aí, como o macaco velho não mete a mão em cubuca, eu fico no meu galho aqui só percebendo aí as explanações que eu estou achando muito interessante. Agora, doutor Maurício, eu quero saber, assim, essa questão, eu vi sua explanação, a de Wilson em relação a habeas corpus, as pessoas dando habeas corpus para bandidos e tudo. Como é que fica essa situação? Como é que se explica esses critérios de habeas corpus? Ô, Zé Américo, às vezes o habeas corpus tem a ver com o réu, né? A qualidade do réu. Tem réus e réus, né? Então, se o réu está assistido pela Defensoria Pública, normalmente é um réu de baixo poder aquisitivo, né? De baixa renda. Esse terá mais dificuldade de obter sucesso nas instâncias superiores. Até porque, daqui que chegue lá em Brasília e que seja apreciado pelos nossos tribunais superiores, demora um bom tempo. E o cidadão fica na cadeia, né, ali mofando, aguardando que um dia o Poder Judiciário aprecie o habeas corpus dele. Né? Essa, infelizmente, é a nossa realidade, em que pese e registre-se a Defensoria Pública Estadual, em especial a Defensoria Pública da Bahia, tenha defensores públicos muito competentes, atuantes, diligentes, mas é a forma como o sistema funciona, né? Se você é assistido juridicamente por um advogado renomado, conceituado, de um grande escritório de advocacia, que tenha, né, as suas ramificações lá em Brasília, vai ser mais fácil, né? Ou menos difícil, eu diria, obter, né, uma liminar em um habeas corpus, né? Então, quando o réu tem poder aquisitivo, tem poder econômico para contratar os melhores advogados, os advogados mais caros do país, ele vai ter uma possibilidade maior de sucesso em um habeas corpus. Isso é uma realidade que existe, né? E que cada vez mais a gente vê acontecer. Zé Américo, eu queria dizer que tem uma notícia que chegou para mim agora, que Sérgio Monteiro assume o lugar de mascote no Espaço Aberto, que passa pelas 18 horas a partir do dia 1º. Aí fazer justiça, que exatamente eu acabei me equivocando também, não citar, né, o Sérgio Monteiro. Zé, dizer a vocês que, rapaz, o tempo como passou, já passaram-se 1h30 que nós estamos conversando. Eu quero passar para Valmir, porque, olha como o tempo passa, nós temos que encerrar, mas eu queria passar para Valmir dominar, comandar o resto do programa, e a gente, sábado que vem, está aqui de novo, com outro tema. Eu vou convidar vocês de novo, em outros momentos, em outras oportunidades, de acordo com o tema que for abordado. O meu companheiro Éder Ramos vai continuar na parceria. Se eu puder contar com esse jornalista do sul da Bahia e esse jornalista da zona do Cacau, da região do Cacau, para mim, Cacau é Piauí, né? Cabuna não, viu? Canavieiras é a terra do cacau, a terra mais. É verdade, nasceu lá, não foi? Pois é, o Cacau nasceu lá. A terra de Clodoaldo Campos, não é isso? Isso. Pois não, eu vou passar para você aí, então, Valmir. Zé Américo, dá licença, só um minutinho, eu vou passar para o Valmir. Se você quiser falar, você interfere aí em Valmir, que vocês dois são do mesmo time. Viu? Um abraço. Foi muito bom participar, está sendo muito bom participar,
E eu queria destacar aqui a brilhante apresentação do mestre, permita-me chamar assim, doutor Maurício Cavalcante. E eu gostaria de fazer um adendo sobre isso, é o seguinte: os homens nunca podem ser maiores do que as instituições. E é o que está acontecendo hoje. Os homens são maiores e que querem ser maiores do que as instituições, e pior, o viés ideológico. Essa é a grande questão. Então, assino tudo que ele falou e que poderia ter falado mais se não fosse a exiguidade do tempo. Eu preciso registrar a presença de Zélia Barros Moraes, uma grande figura que está aqui nos cumprimentando pela a qualidade do programa. Muito obrigado, Zélia, por sua audição. Rony Brainer também, que show. Rony Brainer, presente. Tem muita gente que eu não vou falar, não, porque eu vou preferir que você fale. Chico Salles. Grande Chico Salles. Eu queria uma caneca, igual que deu isso Novaes. Mas depois de ver isso, meu querido amigo, tinha um talento puro, Chico Salles. Você, meu amigo Valmir. Inclusive, eles sugeriram que ele seja um dos nossos convidados em breve aí, viu, Valmir? Chico Salles, eu gosto que ele detona, viu? Eu gosto dele por isso. Tenha calma, hoje sou mais comedido. Mas, veja bem, eu tenho medo, sinceramente, eu tenho medo do que poderá vir por aí, porque poderá haver um confronto muito grande, e hoje o judiciário, principalmente o STF, está tomando um caminho totalmente desleal, eu chamaria assim, desleal à nação. Então, eu tenho medo que desse resultado haja aí um confronto e que o Brasil agora, quando está entrando no rumo, ele de repente saia, se perca. Isso seria muito terrível para o nosso país. E resta à comunicação esse tipo de trabalho de mostrar claramente aquilo que, infelizmente, está sendo mostrado totalmente deturpado pela grande mídia, que chega na casa da gente. Eu vou lhe dizer uma coisa. Aqui em casa, a gente liga, eu e minha mulher, a gente liga uma televisão, às vezes passa 15 dias sem ligar uma televisão. Imagine. Eu nunca pensaria na minha vida de não estar com o controle na mão, vendo todos os jornais, Jornal Nacional, Jornal da Band, Jornal da Record, e por aí afora, e com o computador na mão, lendo tudo que tem. Hoje, eu sou franco, o único jornal que eu leio ainda, como para seguir uma matriz, ainda é a Gazeta do Povo, de Curitiba. Verdade. É um jornal que eu sigo há muitos anos, tempo que eu vou ligar também, e que sou assinante. Fora disso, é uma vergonha hoje você abrir o jornal, você vai passar raiva. Então, eu passo raiva na leitura do jornal, de determinados sites e tal, eu vou para a Gazeta. A Gazeta, ela tem colunistas com viés ideológicos diferentes. Tudo bem, você vai ali e pesa. Agora, você vê aquilo massivamente, não tem jeito. Saudade de Adervan, do Jornal Agora, né, amigo? Olha aí, um homem extremamente democrático, Adervan. Ele não sabia o que saía no jornal dele no dia seguinte. É verdade. Vou citar aqui um fato. O Adervan era candidato a prefeito de Itabuna. Só tinha notícia de Adervan no jornal quando a assessoria dele mandava. Se não mandasse, não teria notícia dele. E como ele, infelizmente, não tinha estrutura para fazer fatos, para promover ações grandes, era pequeno. Os outros ganhavam. Todo mundo dentro da sua proporção, todo mundo numa posição a cada dia do tamanho dos fatos. Você passava. Agora, você vai para uma rádio hoje, é a mesma coisa. Tudo que discutiu aqui de rádio é a mesma coisa. Isso é atávico. Nos jornais também, infelizmente, isso aí recrudesceu. Na política, pior. E no judiciário, a coisa do judiciário superior está se degringolando.
Chico Salles está dizendo aqui, meu amigo. Chico Salles, viu, Valmir? Estamos juntos e misturados. Obrigado. O Covid melhorou todo mundo. Lineu morreu. Quem é Lineu? Eu não sei quem é Lineu. Lineu morreu, ele disse aí. Não, Lineu ele deve estar falando da grande família. Ah! Valmir, eu tenho uma obrigação, Valmir, como membro, de divulgar uma coisa. De hoje é 29, no dia 31, vai ser proclamada o novo presidente da Associação Baiana de Imprensa, Ernesto Dantas Marques, vai ser aclamado presidente da ABI, com a sua chapa, que inclusive eu sou integrante, eu e Maurício Maron, somos integrantes da chapa, e dando uma ideia de uma modernidade, o Walter Pinheiro, ao deixar esse mandato dele, ele deixa um legado de mudanças, ou seja, de alternância do poder, porque em 90 anos de idade, a ABI só teve 6 presidentes. Então, agora, de Samuel Celestino para cá, as coisas reduziram mais para poder sangue novo, dar oportunidade a outros jornalistas a dirigir essa entidade emblemática da Bahia, que Zé Américo faz parte, o Wilson Novaes também, e eu também, com muita honra, faço parte da Associação Baiana de Imprensa, e que no dia 31 vai ter uma votação online e também presencial lá no edifício Ranulfo Oliveira, na Praça da Sé, para quem estiver lá perto, para poder depositar o voto na urna, mas vale também online, porque todos os associados receberam o link para essa votação. Eu quero daqui cumprimentar o meu amigo Ernesto Marques, para que ele faça uma administração profícua, e minhas saudades, desde já, de Walter Pinheiro, um homem elegante, probo, correto, íntegro, uma figura maravilhosa, que felizmente vai estar ficando como presidente da Assembleia Geral. Então, eu precisava dizer isso, o meu tempo já está estourado, mas eu não, da minha instituição, da minha entidade que me representa, com muita honra, eu não podia deixar de registrar. E a gente traz detalhe no próximo programa de sábado sobre o que aconteceu no dia 31, na eleição da ABI. Eu agradeço. Diga. Se eu puder, só desejar felicidades aí para essa diretoria, principalmente para o Ernesto, inclusive, para o presidente, inclusive, o futuro presidente, que é meu amigo, e também dizer que Murilo Cavalcante era um grande amigo de Itabuna. Isso. Com certeza. Perdia no futebol, mas fazia festa para os visitantes. Uma pessoa verdade. Espetacular também. Né? E ele perdia lá em Alagoinhas, perdia para Itabuna, né? Mas já está a gozação, tá vendo, Maurício? Mas fazia festa. E fazia festa de coração aberto. E aí, quando ele vinha a Jiquié, junto com o seu amigo Walter Sampaio, eles iam para Arrinha botar galo para brigar. Era uma coisa fantástica. Pois é, Maurício, muito obrigado por sua presença, meu querido amigo, meu querido professor. Zé Américo, nós tínhamos pensado, Zé Américo, numa segunda parte de cultura, para falar de poema, para falar de música, tinha já os cantores aqui para tocar, nós tínhamos música para fazer. Inclusive, eu estava na agulha aqui também com os fatos históricos do dia de hoje, né? O dia de hoje na história. E Li estava lá em Salvador já para ler um poema dela, mas infelizmente o assunto nos absorve. Fluiu. E como eu também não tenho muita preocupação com essa história de pauta, nós vamos ficar aqui fluindo, né? O que for prazeroso, a gente vai fazendo. Como foi prazeroso receber hoje o doutor Maurício Cavalcante, chefe do Ministério Público de Jiquié, né? Muito prazer. Não sou chefe de ninguém, não. Sou mais um. Para mim, você será o eterno. Não é danada, viu? Para mim, você vai ser meu eterno professor, meu amigo. O Wilson, me permitindo, já que está encerrando o programa, me parece, né? Por causa do tempo aí, eu queria dizer a Valmir que quando eu estava em Canavieiras, quando eu morei em Canavieiras, eu ficava às 17 horas de todos os dias aguardando chegar o Jornal à Tarde. Eu era assinante do Jornal à Tarde, né? E naquela época eu não era assinante ainda, mas era leitor, e eu ficava aguardando o jornal chegar. Aqui em Canavieiras, o jornal só chegava às 17 horas. Né? Era impresso de madrugada em Salvador
e aí vinha de ônibus e tal, só chegava em Canavieiras às 17 horas. Eu ficava aguardando para ler o jornal à tarde. Inclusive, uma tarde sem a tarde não era uma tarde. Hoje não chega mais. Hoje não chega mais em papel. Exatamente, né? Virou um jornal digital, como tantos outros, né? Eu lia, inclusive, o Zé Américo, me lembro que o Zé Américo trabalhava no Jornal à Tarde, tinha uma coluna, eu também lia do Zé Américo, e também você falou da Gazeta do Povo, do Paraná, de Curitiba. Eu também fui leitor, porque minha esposa é de Curitiba, capital do Paraná. Então, quando nós íamos passar férias lá em Curitiba, no Paraná, eu lia a Gazeta do Povo diariamente, o melhor jornal do Paraná. Do Brasil. É o melhor jornal do Brasil hoje. E também, depois de um tempo, a Gazeta do Povo passou a ser semanal. Deixou de ser jornal diário e passou a ser semanal, né? Praticamente uma revista semanal. E agora parece que é só digital, né? E ainda vem semanal ainda. Eu lhe confesso que eu sou do tempo do jornal impresso. Eu não me acostumei com essa coisa de... Nós todos. Jornal, ler um jornal pela internet, não é a mesma coisa, né? Eu tinha o meu horário de leitura. O jornal chegava, viu, Éder? Jornal pela internet não é jornal, é site. Praticamente um site, né? Eu recebia o jornal como assinante e reservava meia hora do dia só para ler o jornal. Hoje, infelizmente, esse hábito se acabou, né? A realidade é hoje, o mundo é hoje, né? Mas fica aí a saudade do jornalismo impresso, né? Do jornal impresso, da revista impressa. Para nós, da nossa geração, faz falta. Fael está mandando um abraço para você, Zé Américo, que leu muito você e continua lhe lendo, lhe admira muito. E dando um abraço também para a Eda e para Valmir. Nosso técnico aqui, Suíte. Antigamente chamava Suíte, né? Então, nosso Suíte aqui, que é o Fael, está mandando esses abraços para vocês. E eu quero agradecer, sobretudo, a vocês por ter participado aqui comigo, Valmir. Ô, Míder, como seu parceiro, viu? Parabenizar e atestar o formato do programa. Foi excelente, viu? Boa. Não precisa mudar nada. Vai ficar melhor, Valmir, quando a gente mexer com a poesia. Quando você puder trazer os poemas de Zé Américo aqui, olha, eu recomendo, meu amigo Valmir, você procurar ler uma crônica chamada assim, Eu, Meu Pai e as Vacas. Eu já li. Castro Alves, Meu Pai e as Vacas. Por isso que ele não é médico veterinário nem engenheiro agrônomo hoje. É jornalista. Jornalista. Por causa disso. Zé, um grande abraço para você. Um abraço em Cris, nosso companheiro de acadêmico de Direito também, né? Zé Américo, está com você. Eu tenho que agradecer o formato do programa, eu achei muito legal esse reencontro com essas pessoas. Meu amigo Valmir, não é? Vou em Canavieiras, em Cannes, ver aquelas belezas de lá e curtir aquela natureza e agradecer ao doutor Maurício pelo trabalho dele em relação à defesa do meio ambiente. Nosso Rio de Contas está aí precisando dessa atuação, esse trabalho assim. Nós estamos ainda, essa questão dos lixões, que já eram para ter sido extintos, alguns assim até em beiras de rodovias, uma situação assim que precisamos de pessoas desse calibre aí. O Éder trazendo aí uma renovação, uma coisa nova dentro do radialismo, e só tenho a lamentar, meu amigo Wilson Mide e meus companheiros, é que a imprensa ainda tem relado essas questões empresariais, aos donos das rádios, aos donos... É lamentável isso. Aqui em Piauí, como em Jequié acontece isso, a orientação é do dono da empresa, que tem que ser desse segmento político. Felizmente, o Wilson Mide conhece aqui um trabalho que nós temos na Rádio Livre de Piauí, onde é uma rádio do PT, mas o PT, às vezes, a gente dá cacete no PT também, na esquerda, no centro, e traz... Você é soberano, Zé. Em Piauí, você é soberano. De vez em quando eu trago o Míder para uma entrevista e deixo ele à vontade. Ele fica preocupado, eu falei, pode ficar à vontade aí.
Mas é isso aí. Mas também tem um problema da autocensura, né? Que a gente acaba acontecendo. Mas aí, meus amigos, é isso. Eu quero agradecer e um abraço a todo mundo que participou, que ouviu, que estava acompanhando a live. E espero uma nova oportunidade, que eu achei muito legal. Um grande abraço, hein, amigo? Vamos ver? Tchau, Valmir.